E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem é esse psicomotricista, qual é a formação necessária para atuar como psicomotricista, quais os locais de atuação do psicomotricista. Então fique comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Educação Estesia. Eu sou o professor Carlos Eduardo e separei um conteúdo muito importante para nós discutirmos hoje. Afinal, quem é o profissional psicomotricista? Onde ele atua? Quais os campos de atuação? Qual a formação necessária? No vídeo anterior, eu trouxe para vocês um pouquinho dos casos a quem se destina o atendimento psicomotor. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. E hoje nós vamos descobrir quem é esse profissional psicomotricista. É importante nós sabermos que psicomotricidade é uma ciência. Ciência que estuda o homem por meio do seu movimento e nas interações, nas diversas possibilidades de interação com o outro, consigo mesmo, com o meio, envolvendo aspectos afetivos, cognitivos, sociais e principalmente motores. Então, nós precisamos ter claro em mente que psicomotricidade não é uma ferramenta, é uma ciência. E eu reforço isso dizendo que os recursos, as ferramentas utilizadas pelo psicomotricista são jogos, são brincadeiras, são circuitos, são atividades, são desafios, são as diversas possibilidades que permeiam o campo dos estímulos sensoriais, motores, enfim. Tudo isso são as ferramentas que vão permear o atendimento psicomotor, que o psicomotricista vai utilizar na sua atuação, nos seus atendimentos. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, se você é psicomotricista, qual a sua área de atuação? Onde você atua como psicomotricista? Porque nós temos 3 principais áreas de atuação, trabalhando com a educação psicomotora, reeducação psicomotora e a clínica psicomotora. Esses são os 3 principais campos, mas como nós estamos em movimento, a ciência ela vai se desenvolvendo, vai surgindo novas possibilidades, nós temos algumas outras áreas que já se relacionam também ao campo de atuação, como aquática, psicomotricidade relacional, entre outras que nós vamos ainda discutir por aqui. Na educação psicomotora, o movimento ele é utilizado como uma ferramenta para otimizar, para potencializar os níveis de aprendizagem. Normalmente, a educação psicomotora ela é utilizada nos ambientes escolares, nas creches, escola mesmo, enfim, em lugares que permeia exatamente estímulos para que seja voltado para a aprendizagem, para o estímulo dentro de um contexto mais coletivo, em ambientes principalmente que busca aprendizagem, processo de alfabetização, aquelas habilidades essenciais que não depende necessariamente da individualidade do indivíduo ou da criança, certo? Então, a educação psicomotora, nós voltamos o nosso olhar um pouco mais para o ambiente, para a escola. Na reeducação psicomotora, o movimento ele é utilizado de modo terapêutico para corrigir possíveis alterações no desenvolvimento psicomotor. Então, nós saímos de uma educação psicomotora que vai otimizar, potencializar, para uma reeducação para possíveis alterações no desenvolvimento psicomotor. E é claro que abrange, nesse sentido, espaços diferentes. Eu posso diretamente estar atuando num espaço clínico, ou eu posso estar também realizando intervenções num espaço escolar, em creches, até mesmo em hospitais, enfim. Abrange um pouco mais no sentido de que não há um local específico para se trabalhar a reeducação psicomotora. É exatamente ter esse olhar, conseguir identificar que nesse momento, para aquele indivíduo, para aquela criança, a reeducação psicomotora é o melhor caminho para o seu desenvolvimento. Nós temos a terapia psicomotora como um tratamento para um indivíduo que normalmente sofre, que tem uma demanda muito específica, um transtorno, uma alteração, sofre talvez com algumas deficiências, enfim, no sentido de que
há uma demanda, há um laudo, há um diagnóstico, é preciso fazer uma avaliação psicomotora, ter um protocolo, um método, um planejamento mais pontual para esse indivíduo, porque vem de uma necessidade específica para que eu possa fazer com que o meu aluno, com que o meu paciente, com que a criança ela se desenvolva, ela melhore, porque nós estamos falando de um tratamento. E muito importante nós pensarmos que tanto a educação, quanto a reeducação, quanto a terapia psicomotora, todos esses aspectos, eles permeiam o movimento. Nós olhamos por esse indivíduo como um todo e por meio desse movimento, desse corpo, nós vamos traçar os objetivos. E outro aspecto que é muito importante a gente pensar que os atendimentos eles podem ser individual, em duplas ou até mesmo em grupo. Depende da necessidade, depende da demanda e não há uma regra definida. Isso vai depender de cada especificidade, de cada paciente, de cada organização de trabalho também. E a quem se destina esses atendimentos, Cadu? Esses atendimentos nós pegamos lá desde a criança, desde o bebezinho e vai até um idoso, a terceira idade, não tem uma idade definida. A psicomotricidade ela atua desde o bebezinho que está nascendo, que precisa daqueles primeiros estímulos, até mesmo do idoso, que hoje nós temos aí a gerontopsicomotricidade, que também é uma área muito bacana, que tem avançado bastante. Então, todos esses momentos, todas essas fases da vida, é necessário, é importante que a gente tenha esse olhar psicomotor. Cadu, mas então quem é esse profissional psicomotricista que nós estamos falando? Esse profissional, ele precisa necessariamente ser formado, ter uma especialização, uma pós-graduação em psicomotricidade, até a atual regulamentação, que aconteceu de 3 de janeiro de 2023. Portanto, até essa data, o profissional pós-graduado ele pode atuar. A partir desta data, é necessário que se tenha graduação em psicomotricidade. Então, a formação permeia a pós-graduação até a regulamentação e agora, necessariamente, a graduação em psicomotricidade. E esse profissional ele pode atuar em todas essas áreas que nós comentamos. Reeducação, educação psicomotora, terapêutica, hospitalar, aquática, enfim. Todos esses campos que estão envolvendo a psicomotricidade. E ele vai atuar de que forma? Para quê? Ele vai atuar como? Exatamente, o psicomotricista ele vai atuar para o desenvolvimento do indivíduo, da criança, para reestruturação dessa criança, para romper aí algum atraso no desenvolvimento, também ao que se relaciona às deficiências, aos déficits, aos transtornos, todos eles nós sabemos que necessita de uma intervenção mais direta, enfim. Tudo aquilo que nós olhamos para o indivíduo e que ele necessita de uma intervenção para o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, nós temos que voltar a nossa perspectiva, o nosso olhar para a demanda de um psicomotricista, para a atuação desse psicomotricista. E se você está gostando dos conteúdos do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e principalmente compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus amigos que têm interesse em estar sabendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais nessas áreas do desenvolvimento infantil, da psicomotricidade, enfim, esses aspectos, esses temas tão legais, tão importantes que nós estamos tratando aqui no canal. Nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!